Fala galera, fala traders, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de operações e análises, que hoje vai ser diferente, não vai ser operações nem análise, vai ser para a gente falar sobre um assunto, um tema específico. É o tempo que os demais começam a entrar e vamos bater um pouco um papo aqui. Está presente conosco aqui a grande convidada especial que tanto eu tinha falado para vocês já há alguns dias, a Karen, ela já está aí com sua tela compartilhada. E já já ela vai estar falando aí, explicando sobre essa questão dos títulos americanos que tanto está sendo falado agora, né, nesse momento de... Na verdade, os títulos ele começa a entrar em evidência quando o mercado está em um momento de incerteza, está no momento de crise, e aí todo mundo começa a falar, né? Tem mais pessoas entrando aqui, hein? Grande Átila, Daniel Costa, o David Campos, o Francisco, Lucas, deixa eu ver aqui, Jonathan, Neto, Osmar, Thiago Teixeira, galera boa entrando aí, hein? Deixa eu mutar a grande maioria aqui, deixar só o microfone de Karen, e vou passar aqui também para Karen a função aqui de administrador, para que ela possa, é claro, né, tá aí com a gente aí, né, dando continuidade, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, cara, está no seu comando. Eu acredito que quando começar a entrar os participantes, acho que você que vai ter que aceitar aí, tá? Como eu passei o administrador para ti, aí Por que você não fica com a administração? tá, deixa eu. Mande de volta aí. Tá, Só que aí você tem que ficar multando a galera aí também, porque senão o pessoal acaba sem querer deixando o microfone ativo e pode complicar no decorrer da live aqui, tá? entendi. Então eu peço, galera, que os demais aí deixem seu microfone mutado, né, para que não possa interromper aqui, atrapalhar a nossa live, tá bom? Deixa eu passar aqui. Tá. Do lado do mute aí, Cadê tu? É você, porque eu não tô achando o seu. é muita gente aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ué, não tô conseguindo não. Conseguindo? Não, não tem nada não, vai assim mesmo. Vamos perder tempo não. Deixa eu ver se tem alguém aqui para eu mandar o link aqui na Travou sala. energia. Travou aí? O vídeo deu uma travadinha aqui. Você tá me ouvindo, cara? Vamos lá, galera. Deixa a Karen restabelecer a conexão, tá? Assim que restabelecer a conexão dela aí, a gente dá continuidade, tá? Eu passei o host para ela aqui, para que ela possa aí tá. Ela acabou saindo, né? Aí, voltou. Beleza, Karen. Só tá mudo aí seu microfone. Tá. Eu sou trader, mas eu não tô em casa não, viu? Eu tô passando as férias na casa das... Aí a internet tá caindo, viu? Porque trader tem que ter internet boa, viu? É bom deixar claro isso Com para não certeza. acontecer algumas tragédias que geralmente acontecem. Uma Mas é isso vez, aí. Pode dar logo no continuidade aí. início, logo no início, eu estava negociando, né? E você sabe que iniciante, ele não opera fundamentalista. Ele opera tudo, né? Tudo, para ver se alguma coisa funciona, pelo menos em conjunto. Só E não como eu opera estava o que é importante, que é a fundamentalista, né? exatamente, e prejuízo um atrás do outro. E a internet tinha caído lá em casa. Nessa época, eu morava em Salvador, a internet tinha caído, só que, por sorte, eu liguei com urgência os dados móveis. Mas foi por pouco, viu? Quase eu tomava um stop. Por isso que eu sempre falo, não negocie em times curtos, porque você fica estressado, dá errado, você nem sabe por que errou. Só sabe quando erra, quando entende o movimento. E só entende
quem estuda o porquê daquele movimento, né? Mas vamos lá. Você está com a administração, né? Eu caí, então você deve ter ficado. Não, não, tá contigo aí, tá contigo. Tá. Mas pode dar continuidade aí. Tá, vamos lá. Vou me apresentar, né? Eu me chamo Karen. Eu estou no mercado desde 2017, porém, era para ter entrado há muito tempo antes, quando esse mocinho aí falou comigo e eu disse, não, tenho dinheiro para isso não. Mercado é para coisa de rico. Nessa época eu estava trabalhando, né, CLT, eu era analista do controle de validade de luxo, eu ganhava relativamente bem, mas eu achava que mercado financeiro era para quem tinha rios de dinheiro. Acabei gastando tudo, não tinha gestão financeira nenhuma. E quando você começa a trabalhar no mercado financeiro, a primeira coisa que você... Rapidinho, cara, deixa eu te interromper, fica só ligado aí nos participantes pendentes aí, que toda hora deve aparecer um aí. Aparece, só que... Deixa eu ver aqui. Aceita aí se tiver algum pendente aí. Toda hora aparece um aí. Aí, boa. Beleza. Tá. Você tá mudo? Tá. Aí, uma coisa que as pessoas não levam em consideração, mas que é imprescindível, é que quando você começa a trabalhar no mercado financeiro, você precisa, é uma necessidade básica, desenvolver gestão financeira. Não somente por questão de banca, mas por questões de saber se realmente aquilo que você está negociando vai ser aquele resultado que você vai obter no mês seguinte. Caso não obtenha, o que é que você faz? É o seu meio de vida, pão, entendeu? Então, você precisa gastar o necessário e precisa deixar para o mês seguinte. Nunca se sabe. Pode ser que o mês seja excelente, pode ser que não seja. Graças a Deus, eu estou há um ano invicta, fechando todos os meses positivas, mas não era isso há alguns anos atrás. Quem inicia no mercado sabe que viver disso é desenvolver emocional o tempo inteiro. Por quê? Já aconteceu várias vezes de o cenário ter alterado naquele momento ou simplesmente não ter alterado, porém a volatilidade implícita faz com que haja bastante movimentação. E quando você está trabalhando com o seu dinheiro, você sabe que é um dinheiro que você não pode perder, e isso vale para todo mundo. Jamais negocie um dinheiro que você possa perder. Ou se não puder perder aquele valor, reduza a exposição. Né? Sempre me perguntam, eu tenho que ter eu tenho que fazer quantas porcentagens para viver disso. Eu falo assim, ó, para não arriscar tanto, eu aconselho que você tenha na conta um valor que, fazendo 5% mensal, você consiga arcar. Mas é muito dinheiro. Mas é isso, o mercado é isso. Não tem dinheiro, ok. Graças a Deus, a análise fundamentalista, ela permite que a gente trabalhe e consiga viver de mercado ao mesmo tempo. Porque você não precisa 24 horas por dia estar olhando o gráfico o tempo todo. Acompanhe a notícia, você acompanha o jornal. Se você não acompanha, aconselho que você acompanhe, porque tem muita informação que é necessária. Tanto para a sua vida política, né? Você tem um senso crítico das coisas que acontecem ao seu redor. O mercado financeiro não é somente gráfico, tem muita coisa por trás. E os títulos são justamente isso. Por que é que as pessoas estão tão assombrosas porque os títulos estão subindo e tem toda essa repercussão? Isso sempre existiu. Sempre existiu. Porém, a visualização disso está sendo diferente porque as pessoas que estão entrando ou não conheciam, ou o cenário que está acontecendo, está fazendo com que as pessoas migrem para os títulos. Eu vou explicar um pouco sobre isso. O que de fato são os títulos, né? Os títulos são emitidos por entidades financeiras, banco ou até empresas, que é um papel em que você compra as dívidas dele.
tá? Então, título nada mais é do que dívida que você está comprando. Então, elas emitem para que você consiga investir. Então, você arca ou com as dívidas, ou ela está precisando de um fluxo de caixa. Quer fazer expansão e tudo mais, então elas abrem as portas para que você compre esses títulos, emprestando dinheiro, né, para eles, em prol disso você recebe rendimento. Título, ele é com informação, você investe tudo mais, porém, como é dívida e fluxo de caixa e expansão, existe um fundo garantidor de crédito, que é um incentivo para que os investidores consigam investir e, ao mesmo tempo, obtenha segurança. Título é arriscado? Sim, como qualquer outro. Porém, além desse fundo garantidor de crédito que os investidores recebem como incentivo, em caso de prejuízo. Mas, Karen, os títulos só têm risco quando a gente fala de Brasil, né? Quando a gente está falando da maior economia do mundo, eu acho que não tem risco quase zero, é 0,01 de risco. Imagine quem comprou em 2000, comprou um título de 5 anos. 5 não, 10. O que foi que aconteceu em 2008? Um crash, entendeu? Então ficou todo mundo desesperado. Porque, assim, título é uma coisa boa porque você tem em mente que um país não vai quebrar. Essa é a garantia que você tem. Título é um bom negócio porque você tem um fundo garantidor como incentivo e um país não vai quebrar. Aí entra o FMI, todos os grupos para tentar recuperar. É o que está acontecendo na África. A França, ela reuniu todo o G20 para conseguir fundo para que pudesse investir na África, para tentar recuperar a economia deles, né, com a dívida muito grande. Então, é justamente para isso que os títulos servem, né? Como qualquer outro tem risco, porém, tem esses dois benefícios, tá? Tá, agora o que é que acontece? A maioria das pessoas, eles não sabem como são feitos, por que é que os títulos interferem diretamente na inflação. Eu também tinha aquele pensamento de que quando um banco central ele fazia impressão de dinheiro, ele simplesmente imprimia dinheiro e colocava nos cofres. Imprimia dinheiro, colocava lá no caixa eletrônico, né? O que é verdadeiro o Biden está fazendo. Ele está abrindo a torneira, despejando dinheiro na economia, assim como a grande parte dos brasileiros querem que o governo também faça, mas esquecem que esses tipos de incentivos monetários, ele não precisa ser nem longo prazo, no médio prazo mesmo, ele causa uma alta da inflação tremenda. E ontem foi até dia do contribuinte, né? Eu até soltei uma imagem aqui no meu WhatsApp, não soltei no Instagram, porque eu sabia que ia dar uma zoeira tremenda. Mas seria basicamente o Estado distribuindo dinheiro para a população. E um senhor falou assim: olha, com a esposa dele, né? Olha, amor, o que o Estado está fazendo, distribuindo dinheiro. A esposa foi e falou: mas é o dinheiro da sua carteira. Seria uma analogia a falar que está distribuindo o nosso próprio dinheiro, né? Porque sabe que lá na frente pagaremos ainda mais caro por esse dinheiro que nos está sendo dado nesse momento. No grosso modo, seria isso. Então, muitas pessoas acreditam que injetar dinheiro na economia seja a solução. Mas acredito que a solução mais viável, que não é o que os Estados Unidos está fazendo, ele está injetando dinheiro na economia, está aumentando os impostos das empresas, mas ele está esquecendo que se ele injetasse menos dinheiro na economia a nível de ajuda, né, à pessoa física, e buscasse incentivar as empresas para que elas pudessem expandir mais e contratar mais, isso teria um resultado mais demorado, porém muito mais sólido e consistente na economia e no progresso do país. Não é o que o Biden está fazendo. Ele, na verdade, ele está aumentando a dívida do país com essas loucuras que ele está fazendo, injetando dinheiro na economia, fazendo com que as pessoas consigam matar a sua fome, e as pessoas estão recusando as propostas de emprego por conta disso. Lá nos Estados Unidos está faltando mão de obra, a inflação está nas alturas, os preços estão aumentando.
Então, não tem mão de obra, ele está taxando as empresas com altos impostos, então as empresas vão acabar saindo dos Estados Unidos e buscar outros países que ela fique mais à vontade em relação a impostos, e isso no longo prazo vai ocasionar um desemprego tremendo. E é como o próprio Trump estava falando, o Biden está entregando os Estados Unidos de bandeja para a China, em todos os sentidos, né? E, então, se a gente for parar para falar de Biden aqui, é só coisa ruim, ainda não vi uma medida boa econômica a nível econômico, né? E eu não estou falando isso em relação à direita, esquerda, centro, foda-se, porque aqui no Brasil também eu utilizo do mesmo conceito, eu não compartilhava das ideias, né, ao qual o presidente anterior, Lula, fazia, Dilma fazia, como também tem algumas ideias do atual presidente que eu não compartilho, que é de priorizar, né, a injeção de capital através do auxílio emergencial e não priorizar a vinda das vacinas. Então, acabou prejudicando o Brasil tanto na questão de saúde quanto na questão econômica, né, esse tipo de atraso nas vacinas. Então, não é a questão, não é se é direita ou esquerda, é a visão econômica, é a solução que temos mais viável e abrangente para que a coisa possa continuar progredindo e não regredindo, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. O país já era para estar vacinando há muito tempo, né, já era para estar bem evoluído frente às outras potências, né, mas a gente sabe também que não dá para ser 100%, né, em nenhuma posição, e não dá para agradar a todos. Então, tem coisas ali que as pessoas pecam, erram mesmo, mas retificar essa condução econômica para que o país não continue a sofrer. É isso que o Biden tem que fazer. E parece que agora vai injetar mais dinheiro na economia e a coisa vai piorar ainda mais. E as pessoas, nesse sentido de incerteza econômica, Karen, o que é que elas buscam? Elas buscam os títulos. Porque, como o Karen falou, os títulos nada mais é que o quê? O país tem lá, né, os papéis com suas dívidas, ela passa para você e você vai receber um rendimento mensal, como se fosse um dividendo, em cima desse investimento que você fez. O país, o governo, ele vai utilizar o seu dinheiro para diversas coisas, infraestrutura, educação, saúde, enfim, tudo que é necessário ser realizado na sua economia. Eu não sei que período, em que sentido exato, né? Mas o governo pode fazer o que ele quiser com o seu dinheiro. Você estará recebendo todos os meses uma taxa, um valor, e aí entra a questão dos rendimentos. Está havendo uma demanda alta pelos títulos, mas em contrapartida, pela alta demanda, né, dos títulos, os rendimentos acabam diminuindo. Isso é fato. Pode dar continuidade, Ricardo. A questão de emprego, ela é uma questão muito séria, porque o país, por mais que coloque, injete dinheiro na economia, primeiro, em relação à política monetária, que é o que o Fed fez. Segundo, a política fiscal, que é o que o Biden está fazendo. Porém, não tem, por mais que ele aumentar imposto corporativo, faz com que aumente, além dos impostos sobre os lucros, fazendo com que eles migrem, e a China está de braços abertos, como sempre, para se desenvolver e melhorar cada vez mais, se tornar, quem sabe, a primeira potência, né? Já estou considerando essa possibilidade. Eu Mas já Estados Unidos é considero, forte. rapidinho, cara, eu já considero a nível econômico, né? Porque a galera vem falar de bélico, né? Nível bélico não, mas a nível econômico, a China, eu já considero pelas propostas, pelo PIB, pela expansão econômica, pela alta recuperação, esses dados ainda não foram de fato explícitos ainda. Foram Né? oficializados. E pode ter muita manipulação e tal, mas eu já acredito que em alguns meses, né, a China já possa se tornar a principal economia do mundo, caso Biden continue a conduzir os Estados Unidos da forma que está Que o conduzindo. Senhor nos proteja. Amém. Se bem que China e Biden, para mim, é a mesma coisa. Então, só que eles têm, a dívida dos Estados Unidos já passou 100% do PIB, né? Isso só com os 2 trilhões, fora esses 4 que ele quer injetar agora. Então, os Estados Unidos está entrando em um déficit orçamentário muito absurdo, muito grande. E aumentando o imposto não vai ajudar, porque por mais que ele injete dinheiro, não vai ter emprego, quem vai contratar? O que me deixa mais chateada é que a maioria das pessoas são totalmente contra empresários e empreendedores, só que são eles quem geram emprego.
Se não houver uma facilitação para a contratação, vai acontecer o que aconteceu na Europa durante todo esse período. A reflação ficou muito, a deflação, na verdade, na Europa ficou por anos, desde 2008. Isso por resquício dos Estados Unidos, somente pelo fato de que eles não facilitavam para as empresas. A CLT lá, né, é muito burocrática, então faz com que as empresas não contratem pessoas e o governo fique dando dinheiro. Só que dar dinheiro, além de se tornar um ciclo vicioso, não faz com que a economia cresça. De nada adianta essa injeção absurda de dinheiro para a infraestrutura se não houver emprego. E vamos voltar aos títulos. Então, Verdade. Estão perguntando, Karen, no chat aqui, que queria entender mais a relação entre títulos e inflação. vou explicar agora. Tá, vamos lá. A gente sabe que quando as taxas de juros aumentam, isso faz com que os investidores migrem para os títulos, porque eles vão receber mais rendimento. Né? Então, você recebe mais rendimento e com mais segurança, já que quando você compra um título, o quanto que você vai receber no final, se é 10% anual, se é 15% anual, 15% é muito, viu? Se é 10% anual, se é 5% anual, isso vai de acordo com o período. De 6 meses a um ano é considerado título de curto prazo. De 1 a 10, médio. E de acima de 10, geralmente 30, né, que não tem 11, 12, mas enfim, tem 20 e 30. Esses são considerados os de longo prazo. Então, quando a taxa de juros está baixa, isso faz com que as pessoas investir nos títulos e passem para as ações. Foi o que aconteceu agora em 2020. Quando o Fed simplesmente deixou a taxa de juros de 2,5 para 0, isso fez com que todo mundo que tivesse título saísse com urgência. Por quê? Porque eles não receberam fácil eles receberem dividendos nas ações e, além disso, receber a diferença entre as ações do que permanecer com um título que não vai render. E só Jesus sabe quando que. Com tudo que está acontecendo, era para os títulos de 10 anos agora estarem bombando. Estão tentando, porém, os déficits estão maiores, as pessoas estão céticas de realmente se a economia dos Estados Unidos vão conseguir se recuperar. Então, alguns acreditam que não, a inflação está muito alta, o Fed ele é obrigado a aumentar de juros. Seria em um mundo ideal, porém a gente não está nesse mundo ideal. A quantidade de empregos não está boa, então significa que se não tem emprego, não tem consumo, vem todo o ciclo, né, de desemprego. Aí tem a questão da balança comercial, a China está com problemática, tem a questão da exportação, importação, que está um pouco problemática. Então, será realmente que vai se recuperar? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Por isso que o mercado está bem consolidado. Tanto os títulos quanto as ações. Considera as ações super compradas, outro não. Aí fica aquele mix. E tem aquela coisa, né? Quando o investidor ele compra o título de 10 anos, ele só pode liquidar com 10 anos. Caso ele liquide antes, ele sofre uma multa, né? Mas ele pode liquidar antes, mas ele vai pagar uma multa. Se eu não me engano, ele pode liquidar antes, mas ele vai pagar uma multa por isso. E quando a gente vê uma queda monstruosa nos títulos de 10 anos, é por conta dessa liquidação de posições, né? Então, é como se não é bem uma multa. Por exemplo, eu sei que daqui eu compro para receber 10% anual. Né? Então, o governo ele vai me garantir aquela porcentagem anual. Se eu retiro antes, ele não tem a obrigação de me garantir nada. Então, se a taxa de juros estiver em 0%, eu vou perder dinheiro. Porque se eu comprei um título em 2%, para receber com a intenção de que a taxa de juros vá para 3%, por exemplo. Então, eles vão me garantir que naquele período eu vou receber aquele rendimento. Se eu comprei a 2,5% e a taxa de juros real foi para 0%, eu já estou no prejuízo.
Se eu tirar, eu vou tirar com prejuízo. Se eu ter, eu vou receber o que me foi prometido quando eu fiz a compra. Entendeu? Exato. Isso Por aí. isso que algumas pessoas... Falei. Não, é isso. E tem aquela coisa, né? Que você falou da questão da demanda por títulos, né? Que ele não está tão expressiva, alta por títulos, pelo fato de que não existe uma certeza em relação à recuperação econômica americana, porque se tivesse, os títulos estariam com a demanda muito maior, né? Eu acredito que se tivesse uma postura econômica diferente pelo governo, talvez a demanda pelos títulos estivesse maior. Então, em resumo, quando há uma expectativa, né, de alta da inflação, quando há um aumento exacerbado dos preços, quando há uma expectativa de inflação alta em relação ao dado anterior, que já bate a meta pelo Banco Central, ou que passe da meta, né, que é o que está acontecendo com os Estados Unidos, a ferramenta utilizada pelo Banco Central é aumentar as taxas de juros. Claro que existe uma outra ferramenta que foi recentemente incluída, digo recentemente, talvez há 7, 8 anos, ou nessa faixa, 10 anos no máximo, mas acredito que depois da crise de 2008, que é a compra de ativos, né, que é a flexibilização quantitativa. Então, o próprio governo, a grosso modo, compra seus próprios títulos. Seria basicamente isso. Ele mesmo compra os títulos dele. Mas essa é uma das formas que ele tem de conter a inflação, né? Então, a ferramenta de flexibilização quantitativa é uma das formas. Ele deixa para mexer na taxa de juros em último caso. Então, quando há um aumento de inflação, espera-se que o Banco Central aumente as suas taxas de juros para conter o consumo, porque muitas pessoas vão pensar duas vezes antes de financiar um imóvel, um carro, um bem, um serviço, enfim, as coisas vão acabar ficando mais caras, né? O cartão de crédito vai ficar mais caro para você pagar aqueles juros mensal. Então, quando o Banco Central aumenta as taxas de juros, ele está dizendo para você que para você ter um bem ou serviço, vai ser mais caro agora você pagar parcelado, você vai pagar mais. Então, você vai pensar duas vezes. Então, o Banco Central aumenta a taxa de juros para frear o consumo e, consequentemente, a inflação vai começar a recuar um pouco, a esfriar um pouco. Então, quando há um aumento da inflação, o que os investidores de títulos imaginam? Poxa, o Banco Central agora vai aumentar as taxas de juros, então vamos comprar mais títulos porque eu vou receber mais rendimentos nos meus títulos. É isso que passa pela cabeça dos investidores. Só que os rendimentos, eles não andam em conjunto com a demanda de compra de títulos, né? A compra de títulos podem estar aumentando, mas os rendimentos podem cair. Por quê? Se o Banco Central não sinaliza que vai aumentar as taxas e utiliza da outra ferramenta para conter a inflação, que é a flexibilização quantitativa, os rendimentos vão ficar no mesmo lugar ou até baixar e a demanda por títulos vai continuar aumentando. Então, não significa que esses dois andam juntos, né? Tanto os bonds quanto os yields, né? Então, existe essa correlação inversa por conta desse comportamento do Banco Central. Então, basicamente, o Jonathan está perguntando entre a relação de título e inflação é isso. Vai ter um aumento dos títulos caso haja um aumento da inflação, porque a gente sabe que a alta da inflação gera uma possibilidade do Banco Central aumentar as taxas de juros. O que é que vai acontecer com o dólar? Consequentemente, o dólar pode vir a se valorizar, né? Consequentemente, por conta Exatamente. da expectativa de aumento de taxas. Né? Perfeito. O que você falou sobre expectativa tem tudo a ver com o que está acontecendo. Apenas especulação. Quando a inflação está alta, o poder de compra das pessoas diminui. Tudo fica muito mais caro. Então, o Banco Central se vê obrigado a aumentar a taxa de juros para equilibrar, para que as pessoas consigam fazer compras, continuar o consumo, e isso fazer com que a circulação, a economia se movimente, né? Haja um crescimento na economia, as pessoas continuem comprando, 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 e como os Estados Unidos é movido a consumo, as pessoas precisam comprar, né? Então, quando a inflação está muito alta, as pessoas ficam, não, mas não pode, porque vai reduzir o poder de compra e a economia dos Estados Unidos, então o Banco Central vai ter que ser obrigado. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é que todos os países estão saindo de uma crise. Tudo é basicamente cotado em dólar. Se eles a taxa de juros,
não vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Quando a inflação aqui no Brasil chegou a quase 5%, eu falei assim, não, agora é hora de comprar títulos de renda fixa, ou ativos de renda fixa, ou fundos de renda fixa. Lembrando, não estou recomendando nada, é somente a vivência, né, de mercado. Então, foi o que eu fiz. Porém, se os Estados Unidos fizerem isso de forma rápida, imagina a dívida que esses outros países estão, vai aumentar. Aí ninguém consegue pagar e fica Estados Unidos sem receber dívidas, né? Países que vão começar a comprar tudo mais caro, não vão conseguir exportar ou importar com facilidade, que estão conseguindo com o dólar mais barato. Agora Então, existe outro detalhe também, Karen. Dá uma olhadinha se tem gente pendente aí para aceitar. Existe outro detalhe que é o seguinte: existe a alta da inflação. Não há tanta demanda por títulos como esperado por conta das incertezas que crescem dentro dos Estados Unidos em relação à sua a recuperação. inflação real dos Estados Unidos está baixa, somente a nominal, que é nos Exato. preços e tudo mais que está caro. Só que os rendimentos reais não estão caros. Como o Exato. rendimento real teve um aumento só de 0,1%, isso não chama atenção. E com isso tem Significa que a uma inflação está de fato alta. E com isso, cara, tem um ativo que se beneficia demais nesse período, né? A galera que está participando aqui, Karen já quase falou ali, hein? Qual é o ativo aqui, galera, que se beneficia nesse período agora de incertezas? Exatamente, os metais, o ouro, a prata, né, com suas correlações, mas o ouro se beneficia demais. Conta melhor para a gente aí, Karen, sobre essa questão da alta. O que você espera do ouro, da prata nos próximos dias, semanas? Qual a sua perspectiva? Em relação aos metais, o cobre se beneficiou muito, mas eu não negocio cobre. Entre prata e ouro, o ouro ele é rei, né? Ele sempre foi considerado por questões históricas, não é somente nesse momento. Durante todos os anos, toda vez que tinha crises ou inflações muito altas, o ouro ele se beneficiou muito. O ouro continua barato, porém não tão barato quanto a prata. Alguns burburinhos no mercado em que a prata será mais utilizada para o setor industrial do que o ouro. Então, acredito que ambos superem as máximas, porém a prata está com perspectiva de ir a 45, 50 dólares a longuíssimo prazo, não é para amanhã, tá? Existe uma grande diferença entre hoje, amanhã, longo prazo. Então, a prata está com uma perspectiva de se valorizar muito devido à grande utilização e barateamento dela no mercado. Vejo ambos em máximas históricas. Ambos. Os títulos não estão sendo tão rentáveis, não acredito em Bitcoin. Isso, para mim, não existe. Bitcoin jamais tomará o posto do ouro, não faz sentido. Ouro tem lastro, ouro é real, Bitcoin é virtual. Não tem lastro Nunca nenhum, mesmo. né? Então, eu não trocaria jamais algo real por algo ilusório. Perfeito, perfeito. Travei. Opa, voltou aí. Não, perfeito. Não, eu vejo Eu travei? Não, tá normal Eu acho que aqui. travei. Eu vejo muitos comentários aqui, né, sobre a galera falando do Bitcoin, mas essa possibilidade já tem até bancos centrais já citando sobre Por isso que suas eu tava moedas no oi. digitais, mas estamos te escutando aí, cara. Não escuto ninguém. Aí Não deve escuto ser ninguém. a conexão agora aí. Então, o Zoom oscila bastante. Quando empedura mais do que 20 pessoas aqui, começa a oscilar. É igual o Skype lá. Mas está. Ó, o que tô falando aí. Teve gente que comprou 50 mil em Bitcoin, caiu. Olha, eu fico chateada com isso, porque tanto o Bitcoin quanto a GameStop, as pessoas, teve um rapaz que falou, não, vou comprar GameStop, isso a quase 300 dólares, né? Vou comprar a GameStop porque ela vai para 1.000
e estava vendendo uma ação de setor de educação. Pelo amor de Deus, o setor de educação só tende a valorizar. Como é que você me troca um setor de educação por um, sabe, que nem tem rendimento, nem tem receita, a pessoa da receita da empresa. Só As compra por pessoas preço, só que eles vai na esquecem. euforia, no efeito manada, né? Só que a pessoa que comprou a 50 mil, comprou de Elon Musk, que está comprado, olha. Ele vendeu para você a 50 mil, você comprou, ele saiu, quando caiu, ele comprou mais barato. As Exato, exato. pessoas, quando anunciam, elas anunciam, principalmente as de poderes, né? Para que o preço suba com rapidez, já que a maioria das pessoas vão por indicação, e ao invés de olhar o preço, olhar o fundamento em si, não. Subiu, chegou na máxima, acabou, foi Mas embora. se bem que Bitcoin não tem fundamento, né? Olha o que o Jonathan tá falando aí, olha. Quando tá barato, ninguém quer comprar. Agora, quando tá nas máximas, todo mundo enche a mão. Na verdade, quando tá nas Lá, máximas é quando ele volta para as manchetes, né? lá em 2018, 2019, quando o Ibovespa estava indo para os 100 mil, o Itaú fez uma propaganda absurda dos 100 mil. O que teve de gente entrando nos 100 mil não foi brincadeira. No dia seguinte, foi para 95. Quem tem margem, segura. Quem não tem, vai comprar no topo. E o problema das pessoas é simplesmente comprar ativos no topo. E quem está anunciando já está vendendo. E vendendo para você que está comprando. É como o Anton Creel fala, quando o ativo ele começa a se destacar nas mídias, nas manchetes, é porque ele já está caro. Quando você ouvir falar demais que dólar é um ótimo ativo para comprar, ouro, Bitcoin, a ação de uma empresa, é porque, na verdade, já é hora de desfazer e colocar no bolso. Quando você não ouvir falar daquele ativo, quando ele ficar quietinho, ninguém tocar mais no nome dele, é porque ele está na hora de comprar. Então, todo mundo fala de ação daqui, ação dali, que disparou 2.000%. Tem gente para mim, e o da Magalu, que disparou não sei quantos mil por cento. O que é que você acham? Bora comprar? Eu digo, agora que já A subiu 2.000%, a Eu estava Tesla. vendida. Eu estava vendida quando chegou no topo. Eu falei, não, não é possível. A receita dela era compatível, um pouco abaixo que as concorrências. Pô. Qual o motivo lógico dela explodir assim? Porque ele é bonito? Óbvio que não. Uma hora isso vem à tona. E só vem à tona tarde. Mas o que caiu porque fica mais barato para pessoas que estão comprando agora, né? Quem esperou o momento ideal. É o que eu sempre falo, para de olhar indicação ou fundamento de pessoas que não tem um fundamento para te mostrar, não mostra. Lá no meu Instagram, né? Quem quiser seguir lá é o karen.evfx. Deixa Evelyn no com chat Y, aqui, cara. Digita no chat aqui pra gente. tá? Pra Eu galera só sempre, copiar. eu sempre... Eita, botei mais. Essa especulação em Bitcoin, em ações, é a mesma especulação que foi dada na semana, sem ser nessa, na semana anterior, em relação aos dados de inflação dos Estados Unidos, que estávamos posicionados, os dados foram impactantes para o mercado, né? Trouxe uma surpresa para os investidores. A especulação empurrou o dólar lá para cima, empurrou os títulos lá para cima, empurrou os índices para baixo, mas horas depois o mercado se estabeleceu novamente e voltou a subir. Então, nós que estávamos posicionados numa perspectiva macro, de acordo com os nossos estudos fundamentalistas, a gente não se assombrou, a gente não se assustou, a gente manteve-se na posição. Claro que aquela oscilação, que é o drawdown contra as nossas posições, ela nos deixa preocupados, isso é fato. A gente tem que fuçar quais são os dados dos eventos, quem está falando, que pode impactar mais ainda naquele movimento corretivo. Mas a gente entende que aquele movimento é puro ruído, é pura especulação, né? É um movimento de curto prazo. A gente sabia que a perspectiva macro era de alta, então a gente se manteve na posição, sustentou as ordens, por quê? A especulação, ela estava dizendo que o dólar era forte, que a taxa de juros ia aumentar, mas em momento algum o Banco Central americano falou isso, e nenhum dos membros do FOMC falou isso. É diferente do cenário atual, já tem alguns membros do FOMC já falando sobre a redução da compra
de ativos. Já tem alguns membros ali já cogitando a possibilidade de aumentar as taxas mais cedo do que já era projetado. Então, já tem um murmurinho ali no FOMC de possível aumento de taxas ou fortalecimento do dólar. Tanto que a gente até desfez, né, a nossa posição na prata, no ouro, né, porque a gente já começou a ficar preocupado em relação a esses murmurinhos do FOMC. Então, a gente prefere se resguardar nesse momento, ficar de fora e esperar o momento mais propício, né? Como é, por exemplo, agora, a gente está com os índices voltando para as máximas. Vem o início de junho, a gente não quer comprar agora, a gente espera uma próxima liquidação para enfiar o dedo na compra, porque a gente sabe que junho tem uma perspectiva boa de alta, né? Por seus dados históricos e passados, mas a gente não vai no efeito manada, a gente não vai, junto com a grande massa, pegar o ruído, né? Eu recebi até uma pergunta ontem, né, no Instagram, que eu abri a caixinha e colocaram assim, a prata está derretendo. Aí eu fui lá na prata olhar o que estava acontecendo e não vi nada, eu vi a prata consolidada. Eu vi a prata lateral para alta, né? Não vi queda, eu vi ela descansando ali para voltar a subir. Então, eu não vi queda. O que esse cara provavelmente está olhando? Ele está olhando M5, ruídos de curto prazo, M1, M5 e no celular, certeza. M5 no celular fica maior ainda, né? A queda fica mais expressiva, porque M5 no MetaTrader no computador ainda fica mais achatado, mas no celular fica maior pelo formato da tela. Então, eu olhei assim e falei, tá, mas cadê a forte queda? Né? Não tinha forte queda. Então, assim, é o grande erro da maioria das pessoas. Elas estão focadas no ruído, nos curtos prazos, e estão olhando mais gráficos e estão deixando ser levadas pelo gráfico. Ou seja, o preço volta contra ela, ela fecha porque deu um boom muito forte para baixo, mas é o que eu falo para os meus alunos, se não tem justificativa aquela queda, é um ruído, e ali é uma oportunidade boa para a gente comprar ainda mais barato, essa é a oportunidade top que a gente faz uma boa grana. No ano passado, se não me engano, foi em setembro, eu estava negociando ouro e estava com a projeção de que a inflação aumentasse. Com base nisso, eu fiz uma compra no ouro e quando saíram os dados, a inflação foi extremamente baixa, porém, o ouro, ele deu uma volatilidade para cima. Eu falei assim, não, eu não vou permanecer comprada porque esse movimento não faz sentido algum. Encerrei no ouro e observei. Assim que chegou em uma região onde tinha pessoas esperando para fazer uma venda, o ouro simplesmente derreteu. Então, a maioria das pessoas vê em volatilidade, vê em volume e fica com medo. Porque não sabe o que está acontecendo. 2, porque está usando o lote errado e fica com medo. 3, porque não pode perder dinheiro e está começando agora. Então, vê o volume, fica nervoso, fica apavorado, encerra ou muda ou investe a posição. Só que se toda vez que você fica com medo por conta de volume, encerrar uma posição, você vai ter apenas prejuízo. Exato. A gente pegou, acho que semana passada, não foi? Um volume de queda, uma volatilidade de queda, porém no dia seguinte ele deu o dobro de alta. Imagina quem vendeu por conta de volume. A gente pegou 3 momentos esse mês nesse cenário aí, foi 3 momentos. Volatilidade, como foi que você falou, volatilidade sem motivo aparente significa apenas ruído, volume, liquidação, e você consegue comprar ou vender em uma posição muito mais favorável. Então, ao invés de você ver aquilo como absurdo e ficar com medo, aproveite a oportunidade que te é dada. É aquela coisa, né? Não passar, não. Não opere o que você vê, porque se você operar o que vê frente ao gráfico, principalmente se você está operando M5 pelo celular, você vai ser conduzido a uma mudança de sentimento dentro de você sobre encerrar aquela posição mais cedo, né? Ou sustentar enfim. A primeira coisa que você citou é sobre a pessoa não entender o que está acontecendo. Na verdade, ela não tem um processo sistemático e investigativo, ela não tem um método que conduza ela a um estudo, a uma interpretação do que está acontecendo no mercado. Porque não sabe, a maioria não fala, né, sobre isso. Exato. A maioria dos que ensinam não falam, né? Não sabem. Eles mesmos sabem, né? Então,
Nem eles mesmos sabem. Então, não entendem o que está acontecendo no mercado porque opera o que vê, né? O que está sendo passado no gráfico. O segundo fator que você Gráfico falou de engana tanto. demais, demais. O segundo fator que você falou é lote errado. Quando o Karen fala lote errado, ela está relacionando isso a você estar excessivamente exposto, não consegue aguentar emocionalmente aquela oscilação pequena contra você, porque para você estar sendo grande, porque você está com um lote muito maior do que o que deveria. Você não se sente confortável com aquela exposição e você acaba querendo fechar a posição mais cedo, porque você acredita que pode quebrar e vai quebrar se você ficar utilizando um lote muito pesado. Então, isso é gestão de risco, né? Que a grande maioria não tem. Essa segunda turma agora, assim como todas as turmas que eu tenho, é bem dolorido passar isso para o aluno, que ele tem que começar com o menor lote possível, buscar aprender para depois pensar em ganhar dinheiro. A grande maioria já quer começar com $100 ou $1.000, Fazer utilizando o maior lote possível. Eu tenho alunos que chegam para mim e falam que fez 100%. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico puta preocupado, porque eu falo, pô, se ele fez 100% agora, ele pode perder 100% no próximo mês. Então, é a mesma perspectiva, é a mesma relação. Teve um terceiro fator que você falou aí, além de não ter um processo, né, um método para saber o que está acontecendo, o segundo é o lote errado. Teve um terceiro fator em relação, acho que foi a volume, né, que você falou. Né, em relação existe uma aceleração de preço contra a sua posição, sem nenhuma justificativa, razão, circunstância, um motivo aparente, nada mais é que ou um ruído ou uma liquidação de posições por conta de a grande maioria não saber o que está acontecendo, ou uma manipulação das grandes instituições para que você encerre sua posição, inverta a mão, enfim, mude totalmente o seu sentimento em relação àquele trade ali. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo com os meninos que não adianta você querer fazer 50%, 100%. Eu já fiz, arriscando 3%, porém, foi favorável. Eu não tinha que ficar todos os dias fazendo 10%, 20%. Tem gente que faz, não, eu faço 10% por dia. Isso na conta de 1.000. Aí eu falo assim, beleza, se eu te der uma conta de 1 milhão, você faz? Não pega para operar. Eu sempre falo com os meninos, não se deixa levar por valor financeiro. Tem gente que tem 1 milhão e faz 1.000 e fala, nossa, eu fiz 1.000 por dia. Tá, mas não foi nem 1%. Coloque em porcentagem. O que mais as mesas proprietárias precisam são de traders que saibam gerir dinheiro. Se você sabe gerir uma conta pequena, você vai conseguir, por porcentagem, gerir uma conta maior. É um pouco desconfortável? Porém, você sabe gerir em porcentagem e não por volume de dinheiro. Aí você fala, não, eu preciso de quanto? Que foi o que a gente falou no início, né? Para você se sentir confortável, tenha uma conta que, operando 5%, você consiga tirar dinheiro para você conseguir viver. Ah, mas é muito dinheiro. Eu falei assim, mas mercado financeiro é isso. Se você não pode agora, você consegue negociar e trabalhar ao mesmo tempo até fazer uma conta boa. A gente foca muito no valor aquisitivo. Só que, se você quiser fazer 30% todos os meses para conseguir pagar suas contas, vai ter mês que você não vai conseguir, vai ter mês que você vai ter que arriscar mais do que você deveria e você quebra. E aí faz o quê? Chora. Comete suicídio. Entendeu? Aí vai desistir, vai falar que o mercado não funciona. O mercado não funciona. Porque quando você falar, faça 5% a 10%, mas é pouco. Mas eu de faço fato, mais que isso. Mas, de fato, Karen, para eles não funciona porque eles estão operando gráfico, né? Não tem nem como funcionar, né? Então... Isso é verdade. Isso é verdade. E uma mudança muito drástica. Quando eu operava lá, quando eu iniciei, né? Porque quando inicia, você inicia pela forma mais errada possível, né? Porque ninguém fala sobre exatamente. Então, é uma luta muito grande para a gente aprender fundamentalista. Foi mesmo o meu caminho, fácil. Karen. Eu comecei por gráfico também, é o início de todo mundo, é o primeiro degrau, né? O primeiro degrau agora, para a grande maioria, é opções binárias. Na minha época ainda era bolsa. Graças a Deus. Degrau. Eu nem ouvia falar dessa porcaria. Agora é binária. E aí, o que acontece? Eu fui deixando
a gráfica de lado de forma Funciona. gradativa. Eu fui deixando de forma gradativa, eu não consegui deixar de vez. Eu ainda acreditava que eu podia unir as duas análises, mas hoje eu já não utilizo nada de gráfico. Na verdade, a única coisa que eu utilizo de gráfico é o seguinte: se eu ver que o preço está caindo com muita força, sem nenhuma razão, eu já sei que ela é uma oportunidade de compra, tipo isso. É a única coisa que eu utilizo de gráfico. A única coisa gráfica que realmente dá para, não é nem que funciona, é que você consegue ajustar para pontos de entrada. Se está caindo muito, vê uma região de volume, que é que o pessoal fala suporte e resistência. Vê uma região de volume que seja favorável e dá uma entrada ali. Porque você sabe que fundamentalmente aquilo vai continuar subindo. Se caiu numa região boa, faz uma compra ali. Aí a pessoa é que opera, porque chegou no suporte. Não, não é porque chegou no suporte, é porque caiu por liquidação e vai subir. Foi para aproveitar a oportunidade que outras pessoas estavam posicionadas esperando, entendeu? Exato, exato. A parte gráfica, ela só funciona se a fundamentalista estiver de acordo. Eu sempre faço uma postagem fazendo comparações, né? Por que, que uma linha de tendência deu certo e por que, que a outra deu errado, usando uma mesma moeda como base. Uma subiu e a outra caiu, porque ela estava forte, porém mais forte que outra, mais fraca que outra, entendeu? Só que as pessoas, elas infelizmente só procuram em um último estágio, que é quando está desistindo, elas não conseguem desistir. Já pensei muito em desistir quando eu estava no início, mas Mas não conseguia. Mas Não conseguia. você sabe o que é? Porque todo mundo quer buscar o fácil. Quando Ah, tá meu no amigo. último segundo que não conseguem, aí sim dão o braço a torcer e fala, não, eu vou ter que estudar mesmo, não tem jeito, já me arrombei demais, já perdi muito dinheiro, então é agora que não tem jeito, eu vou ter que estudar, não tem outro caminho. Elas tentam de tudo, Chegou. indicadores, templates, robôs, setups mecânicos, tudo que você imaginar, copia sinais dos outros, entra em sala de sinais, fazem de tudo para ganhar dinheiro, mas no final não conseguem e sabem que vão ter que estudar muito para poder conseguir ganhar dinheiro. Tá cheio de indicador, aí um indicador indica compra, outro indica venda, a pessoa fica confusa, não sabe o que operar, pronto, aí pega 50 pontos. Quando perde, perde de 200. Eu Pois já é. cheguei a estudar mais de 14 horas por dia, porque eu precisava discutir com esse mocinho aí, que às vezes a gente divergia de informações. Só que isso ajuda porque você precisa compreender o que está acontecendo para Isso. melhorar a sua negociação. Isso não serviu somente com ele, serviu para mim. Tudo que eu tive que aprender na marra, entendeu? A gente tem que aprender. Mercado financeiro é isso. Eu nunca e jamais indicarei mercado financeiro como um hobby. É um hobby caro, frustrante, depressivo. Ou você estuda e se dedica para ser profissional nisso e ganhar dinheiro, ou simplesmente porque você só vai perder dinheiro e não é fácil, não. Todos Não os é dias mesmo. você precisa se dedicar. A questão dos títulos, por exemplo, sempre existiu, mas porque aqui antigamente ninguém olhava dados de título no calendário econômico? Porque antigamente estava tudo normal, estava tudo neutro, não tinha aquele interesse, porque você comprar um título a zero com a perspectiva de que ele vá para 3% é um lucro muito grande, entendeu? Então, todo o cenário fez com que alguns ativos ficassem mais em evidência do que outros. Só que quem está iniciando agora não sabe porque não pegou o ciclo anterior, ou porque não estudou como é que é o funcionamento do mercado. E se você não procurar saber, você jamais vai entender o comportamento do mercado. O mercado não se Exatamente. movimenta por Kendall, ele se movimenta com dados, com tensões, com eventos que acontecem, com todo o cenário, toda a política que está por trás do preço. O preço não se faz sozinho. Eu não posso considerar que uma empresa está cara ou está barata pelo preço dela. Tem empresa que está valendo R$ 12, que está muito mais cara do que uma que está valendo 100, e só vou saber disso se eu olhar o fundamento, a receita da empresa, a expansão que ela tem como perspectiva, entendeu? É Dinheiro isso aí. nunca, valor nunca foi questão de caro ou barato, preço, na verdade, né? E sim o valor que aquilo tem. Tem ativos que não vale a pena comprar, tem ativos que valem super. Com essa problemática dos Estados Unidos, mercado emergente vai ganhar um boom absurdo.
Europa vai ganhar um boom absurdo, enquanto os Estados Unidos está tentando se recuperar. A Europa vai sair da deflação para a reflação. Se ela conseguir melhorar a questão do emprego, ela vai conseguir superar muito. Então, as pessoas que investiam nos Estados Unidos vão sair para o Brasil, México, China, China, com Europa, certeza. Japão, que está com a perspectiva de alta no setor industriário, entendeu? E a pessoa se limita, não, é porque eu só opero EURUSD, tá? E se não tiver bom, você faz o quê? Não ganha dinheiro? Porque não sabe outro ativo para negociar? Mas aí, cara, esquece. Karen, pode operar em USD, se opera no M5, se não der certo vai para M15, se não vai para H1. Uma hora dá certo. Tá com nós no diário e não sabe o que fazer. Beleza, cara, é isso aí. Gostaria de agradecer a participação do Albérico, do Átila, Daniel Costa, o David Robert, David Campos, o Edgar Santos, Ezequiel, Francisco, Guilherme, Hector, Jonathan, Lucas, Lilian, Neto, Haurison, Renato Paulino, que não perde uma, Tiago Lima, Tiago Teixeira, Tiago Silva, Vanessa Reis e Felipe Augusto. Ó, 2 mulheres participando com a gente aqui. Uma mulher, meu Deus! Duas? Glória! Tem duas que glória! Parabéns, meninas! Tem a Lília e a Vanessa, que inclusive são alunas aí dessa nova turma. Foquem, não desistam, porque nós somos melhores. É sério, tem pouquíssima mulher no mercado, pouquíssima, é verdade. Isso é verdade. Nós somos ansiosas, mas somos comprometidas. Olha o que o Jonathan está falando aí. Meu Deus do céu, vamos encerrar essa live. Meu amigo, você tá na fila, viu? Porque não é só você, não. Muita gente também. E, viu? Se você tiver uma namorada, traga ela para o mercado para você conseguir namorar uma trader. Pois é. Beleza, galera. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de agradecer de coração a Karen aí por ter disponibilizado esse tempo para a gente aí, né? Então é isso aí. Viu? Olha, o David e a Lilian. Ué! Olha aí, ó. Casamento da turma aí, hein? Diz que dá sorte, viu? Se conseguir ser a esposa, né? O marido conseguir, os dois serem traders, aí alavanca mais rápido o capital, viu? Cadê? O que é mais rápido, alavanca mais rápido, né? Beleza, galera. Um grande abraço a todos. A tendência é só melhorar. Valeu, cara. Um grande abraço. Semana que vem estamos juntos às 10 da manhã. Valeu, família. Um grande abraço. Valeu.